Amor. Amor. Vini, tá gravando já? Desculpa, tava te stalkeando aqui. Ai, meu Deus. Que vergonha. Ok. Valeu pela coragem. Romance Proibido, o podcast de relacionamento da Atlântida. Oi, gente, o Romance Proibido está no ar. Que é o podcast de relacionamento aqui da Rádio Atlântida, apresentado por mim, Babi, e por Vini Moura. Isso aí. E hoje a gente... É aquele episódio que a gente fala de série, de filme, né? É um assunto que a gente gosta muito. E quando a gente começa a puxar tese e teoria sobre isso, ninguém para. Exato. Inclusive, hoje o assunto da rodinha, aqui que eu vou trazer pra rodinha. La Rodita. La Rodita. Porque a gente já Little tá... Roda. A gente já tá... A gente já tá aqui como grandes amigos aqui, né? Todo mundo. Todo... A audiência, Isso galera aqui da é um produção. ciclo, né? É um ciclo de ciclo. amigos aqui que a gente tá... Que a gente tá debate criando. sobre coisas que às vezes a gente nem entende. Agora- Eu acho que romance é uma coisa que a gente não entende. Tu acha que a gente não entende? Sendo bem sincero, acho que não. Então, gente, Mas foi é- um prazer. Beijo! Mas sabe que eu tenho uma dúvida? Ah. Qual é o perfil da galera que acompanha o romance? Eu queria também saber. Tipo assim, é uma galera descolada... Tu me perguntou, tu... Eu tô te perguntando. Ah, realmente não vou saber te responder. Não, mas assim, a pessoa, tu que tá assistindo aí, como é que tu é? Ah, podia fazer isso, né? Comenta aqui nesse vídeo um perfil teu. Ah, eu sou fulana, tenho tantos anos, Daqui- gosto de, Isso. faço isso. Bah, isso é bem legal. Não, e daqui a um tempo, inclusive, a gente pode fazer um aplicativo de relacionamento entre os nossos... Gostei que tu pensou aplicativo de relacionamento bem rapidinho. Exato. Eu ia falar o aplicativo. Tá, bora lá. O assunto da rodinha de hoje é o seriado Netflix, que bombou muito, produção da Netflix, inclusive, Beberrena, que inclusive eu e o Vinícius assistimos em 2 dias. 2 dias, maratonamos. E foi bem desconfortável gente- assistir em 2 dias, que quem já assistiu sabe. Tem gente que assistiu em um, né? Sim, Mas horas. é uma que ele é série- curtinho. é curtinho. É importante falar isso, é uma série curtinha. Tipo, cada episódio tem 30 minutinhos. O maior, eu acho, tem 38. Tem uma curiosidade muito importante sobre a série, porque o roteirista e ator principal, né, protagonista da série, viveu aquilo mesmo. Ou seja, é baseado na história do roteirista e do ator principal da série. Ele roteirizou, na verdade, o seu próprio sofrimento. Você já assistiu algum corte no Twitter sobre a série? Algum vídeo no YouTube também? Saiba, meu querido, que a pessoa que está contando, está atuando ali, passou por Não, tudo que ela conta na série. Eu vou até trazer um bastidor, né? A Babi chegou em mim e falou: ah, vamos assistir. Tem um momento da série, né? Que é um vídeo que viralizou da história. Né? E a Babi diz: vamos assistir o vídeo real. Eu, vamos. Aí ela mostrou o vídeo assim pra mim. E eu, tá, mas esse aí é o ator. E Eu falei, sim? Sim, porque o ator. E eu dei minha cabeça. Não, e detalhe, agora outro bastidor. Eu falei isso pra ele no primeiro dia da série. Pra vocês verem que ele não me escuta. Não, mas eu tinha entendido só Não, a tu não me parte do escuta. roteirista. Não, tu não me escuta. Olha só, tu não precisa ter teu showzinho agora. Ai, tá bom. Vai começar a brigar. Bora. O ator, daí também tem a moça, né, que é a stalker do Gad, né, que é a Richard Marta, Gad. né, Richard Gad, que é a Marta, mas Marta não é o nome dela na história real, né? Não, não é. Ela é, na série, né? A Fiona Hervey é o nome da mulher real. Hervey. A mulher real, exatamente. E ela é interpretada por Jessica Gunning. Provavelmente você já deve ter visto a cara dela em algum seriado, assim. Ela já fez várias produções de Hollywood. Mas a série fala principalmente sobre o ato de stalkear, né? Sim. E como o Richard Gad, ele foi conivente com isso durante 6 meses. E por que ele foi conivente? Porque a série tem uma construção, né? Sim. Eu acho engraçado, achei bem interessante, na verdade, sobre a série, porque ela vai e volta em muitos momentos e ela começa e termina do mesmo jeito. Começa na cena dele na polícia falando, ó, tem uma pessoa me perseguindo. E aí o policial pergunta, quanto tempo? Aí ele fala, 6 meses. E aí o policial pergunta assim, por que tu não veio aqui antes? E aí começa a contar toda a história do ator. Isso aí, perfeito. Exatamente. Fiquei te admirando aqui, falar. E no final da série, termina no mesmo lugar, entende? Então, eu achei interessante essa construção, assim, de roteiro. E como ele foi roteirizado por ele, né? Tipo, ele tinha muito pra falar, assim. Sim. Mas uma coisa bem curiosa também é que ele dá uma entrevista pra Variety falando sobre a série. E lá ele contou muitos bastidores, assim, sobre tudo que aconteceu. E ele diz que
Na verdade, a série, antes de virar uma série roteirizada pela Netflix, produzida pela Netflix, com tudo aquele, né? Sim. Era uma peça teatral. Então, o Richard tinha uma peça, porque ele realmente é comediante, né? Então, ele tinha uma peça que ficava na sessão de comédia pra falar sobre os casos que aconteceram com ele. Porque ele foi abusado, ele tinha um caso interno dele, que ele não sabia muito mais se ele era hétero depois do abuso, ou se ele era homossexual. Ele fala muito sobre a insegurança dele, sobre a autoestima, e também acho que quando a gente tá assistindo tem vários pontos desse, claro que em grau menor, que a gente vai se identificando, né, com alguns sentimentos que ele tem, porque tem até um ponto que, inclusive tu botou ali, que ele se odiava tanto que ele se colocava, né, nessas situações, às vezes sem nem de fato ele estar. É verdade. Né? Então, tipo, é muito sutil, assim, a forma como tu vai percebendo, às vezes, no olhar da interpretação dele, embora ele esteja interpretando algo que ele viveu, e isso é o mais maluco, porque assistindo, a gente se incomoda muito com alguns sentimentos. Eu me incomodei muito com ele. Exato. E daí, é óbvio que a gente vai se incomodar, porque ele tem muita verdade. Tem muita verdade rolando naquela atuação. Porque é uma interpretação, é uma atuação de uma história real, só que o ator que viveu aquilo, e o roteirista que viveu aquilo, ou seja, ninguém melhor do que ele pra contar essa história. Pra contar, porque normalmente quando um ator vai, ele acaba ficando imerso numa história, vamos pegar um exemplo só, o cara vai interpretar o Cazuza. Ele vai lá, ele lê, ele conversa com pessoas que viveram com aquela pessoa, etc. E mesmo assim ele nunca vai saber na raiz como aquela pessoa se sentiu, como aquela pessoa era, né? Sim. Só que o Richard Gued, ele sabe. Ele sabe. Então ele conseguiu transmitir pra gente da forma mais genuína possível. Sabe que nessa mesma entrevista que ele deu pra Variety, ele falou que a série foi uma forma de cura pra ele. Porque ele tinha essa peça, né, que ele contava e tal, e pelo que eu entendi, isso aconteceu há muito tempo. Não foi uma coisa tão recente, assim, apesar da série ser recente. E aí ele contou que em vários momentos ele via a situação e ele era um processo de cura pra ele. Tem um episódio, se não me lembro, é o quarto. Se não me engano, é o quarto episódio, que mostra o abuso explícito que ele sofreu, né? Porque ele foi estuprado. E aí, nesse episódio, ele comentou, eu achei bem interessante isso, que todo o set se emocionou com a cena. Caralho. Eles ficaram tão chocados com aquilo, e tão chocados também com a verdade do Richard naqueles momentos, que o set inteiro se emocionou, assim, sabe? Então, pra ele, foi um momento importante também da vida dele, talvez tenha sido uma virada de chave, assim, sabe? Porque é bem interessante também mostrar como ele contou a vida dele. Porque até quinto episódio, assim, ele mostrou como a vida dele era muito ruim. Tipo assim, ele não tinha motivos pra viver. Ele deixou isso muito claro em muitos momentos. Ele ficava se questionando qual era o sentido da vida dele, sabe? E aí, chega um momento que dá uma virada de chave nele, quando ele é verdadeiro com as pessoas. Sim. E ele só é verdadeiro quando ele vai ele tá participando de um campeonato, assim, de comédia, né, de stand-up. E aí ele chega na fase final, assim. E nesse momento, as pessoas não estão dando risada e tal. E ele tá com o rosto sangrando, porque a Marta tinha atacado ele no bar que ele trabalhava. E nesse momento, ele, em vez de fazer a peça como ele deveria fazer, o show de stand-up dele, ele simplesmente começa a desabafar sobre a vida dele. E esse vídeo é inspirado no vídeo que viralizou dele na peça, né? Daí que as pessoas conheceram ele de uma Daí forma as pessoas que conheceram ele. Exatamente, as pessoas conheceram ele por causa dessa peça que ele fez, o Bebê Rena. E aí, na série também tem essa parte do vídeo. E a partir daí, na série, viralizou e ele virou a chave da vida dele, assim. Ele conseguiu, enfim, muitas pessoas contratavam os shows dele de comédia. É um momento alegre, né, da série, porque a vida dele começa a funcionar. Exato. Que ele começa em podcast, né? As pessoas reconhecem ele faz uns shows massas, assim, como comediante. Então, tipo, é uma virada de chave muito importante. Só que daí, claro, eu não vou falar tudo exato, mas óbvio que ainda a partir disso, ainda tem algumas reviravoltas na vida dele, mesmo depois disso ter acontecido. Porque o fato dele ter externado isso, claro, mexe com outras pessoas. Claro, e ajudou ele também a entender algumas coisas sobre ele, né? E agora Sim. que tu falou isso, eu lembrei da cena que ele vai contar pros pais dele o que aconteceu. Sim. E aí ele descobre que o pai dele também tinha sofrido do abuso. Isso aí. Essa cena é muito forte, assim, e eu achei muito legal esse episódio, que ele tem essa relação com os pais, porque ele diz no episódio que ele nunca tinha... Ele não sabia que ele podia ter isso com os pais dele. Ele descobre isso, só que o pai dele não fala nada.
Ninguém fala nada. Ele fala o que aconteceu, tipo, ele externa pros pais dele na sala de casa assim, gente, aconteceu isso, eu fui abusada e tal. E aí fica um silêncio. A mãe dele olha pro pai, o pai começa a chorar e fala só uma frase. Só que daí eu vou deixar pra galera que estiver assistindo falar uma frase e a gente entende a partir disso o que aconteceu com o pai dele. Ou seja, o pai dele não externa de forma explícita, que também foi, mas fica muito evidente. E é uma cena muito impactante. Tanto que eu lembro, tava eu e a Babi assistindo e a gente falou assim, ó. Bah. Bah. É muito impactante mesmo. Enfim, acho que a gente pode trazer aqui, porque a gente tem muitas coisas pra comentar ainda. Por exemplo, a sexualidade dele é uma coisa bem importante de se comentar, assim. Porque ele se questionou muitas vezes se o que ele sentiu depois do estupro foi por conta disso ou não. Então acho que a gente pode trazer aqui um momento... É ou não é? É verdade ou não é? O que aconteceu, o que não aconteceu de verdade que foi transmitido na série. Exatamente, a gente trouxe as coisas que realmente aconteceram aqui, que o Richard Gere deu entrevistas, né, tanto pro The Guardian quanto pra Variety, e, enfim, a gente trouxe as histórias verídicas de Richard Gere, como aconteceram exatamente, porque a gente sabe que numa série, às vezes, a gente tem que romantizar algumas coisas até pra proteger as pessoas, É o famoso né? chiclete na história, né? Exato, Sabe vou dar um qual é o chiclete exemplo. na história? O quê? Da esticada. Gostei. A série, por exemplo, tem uma personagem que é a Terry, que é uma mulher trans, e ele se relaciona com ela. E isso é verídico. Ele deu essa entrevista pra Variety falando que ela existe, mas ele nunca vai divulgar quem ela é pra proteger a pessoa e também, né, não tem um consentimento da pessoa ali. Então, a Terry existiu, mas o que aconteceu na série com a Terry talvez não tenha sido tão verídico, justamente pra proteger a história deles, né? Mas vamos aos números? Bora. Me diz quantos anos, Babi, o Richard foi perseguido, foi stalkeado? 4 anos. 4 anos. Tem noção? 4 anos. É muito tempo, Foi stalkeado pela Fiona Harvey. É muito tempo. 4 anos. É. Por isso que a série mostra, assim, uma derrocada da vida dele. Porque, gente, é bizarro. São 4 anos. Ele ficou muito intrigado com a Fiona, tá? Porque o que acontece? Ela era obcecada nele e aparentemente não tinha nenhum motivo pra isso, né? Sim. E ele ficou intrigado porque ele queria entender o que ela causava nele. Porque ele tava numa fase da vida quando a Fiona apareceu que ele tava vulnerável pra tudo. E ele tava se sentindo sozinho, ele tava numa situação bem difícil, ele tinha recém terminado um namoro, ele morava na casa da ex-sogra. Então ele tava numa situação muito de vulnerabilidade. Ela apareceu e começou a falar coisas pra ele que ele gostaria que outras pessoas falassem, ele gostaria de ser visto daquela forma. Massageou o ego dele, né? Era uma coisa, era um conforto, assim, Sim. pra ele. Porque ele pensava, beleza, alguma pessoa no mundo me vê dessa forma, sabe? Então, e por que ela me vê dessa forma? Então ele ficou muito intrigado com isso e ele dava brechas pro stalking continuar. Sabe que tem um grande problema? Eu acho que às vezes a gente não percebe que o problema dele, porque ele se afundou nessa história um pouco. Porque ele não tinha nem confiança no quanto alguém poderia gostar dele. E eu acho que a gente tem meio que essa tendência de achar que as pessoas não vão gostar da gente. E às vezes não é nem isso, às vezes as pessoas gostam da gente, às vezes ninguém pega assim e diz, nossa, Babi, eu gosto de ti. Às vezes a pessoa não vai chegar em ti e falar isso, mas de fato ela gosta de ti. Eu acho que, tipo, por ele necessitar tanto disso, e essa necessidade ela vem também da gente ter isso durante a vida, sabe? Sim. Se durante a vida, em alguns momentos, tu recebeu isso, tu recebeu essa carga positiva, tu lida melhor. Mas quando, por exemplo, ele claramente foi uma pessoa, quando ele mostra a relação dele com os pais dele, o pai dele deu o primeiro abraço nele naquele momento que descobriu tudo que tinha acontecido. E até então o pai dele não era uma pessoa carinhosa com ele, etc. Ou seja, ele não sabia o quanto as pessoas podiam gostar dele. Então quando a Marta na série, ou a Fiona na vida real, demonstra isso, demonstra interesse na pessoa dele, ele fica abismado, porque ninguém demonstra isso. E a gente tem essa tendência de achar que as pessoas não gostam da gente, de achar que o ambiente não gosta da gente. Às vezes é o contrário, às vezes as pessoas sim gostam da gente. Basta a gente pensar um pouquinho, olhar a forma que as pessoas nos tratam, nos olham e entender que sim, as pessoas podem gostar da gente. Você trouxe um baita ponto, Vini, porque assim, ó, a Marta, Fiona Harvey, acontece na vida dele depois do estupro, né? Sim. Então, quando ele... Na verdade, as movimentações deles, as atitudes deles são muito parecidas nas duas situações. Porque na primeira situação, na situação do abuso, ele também estava vulnerável, ele que precisava crescer, ele tinha recém-chego em Londres, né? Ele precisava crescer de alguma forma na cena de roteirista, na cena da comédia. Então, ele pegou
e se colocou vulnerável pra um cara que percebeu a vulnerabilidade dele. Sim. Porque é assim, na verdade, que o caçador encontra a sua caça, né? Sim. Ele faz dessa forma. Então ele pegou e se colocou na vulnerabilidade dele ali. O cara entendeu a situação, entendeu o que ele podia fazer. E aí o que ele fazia com ele? Ele colocava o ego dele lá em cima. Eles, enfim, usavam bastante droga também nesses períodos. Ele acabava se colocando nessa situação. E depois ele vinha, tipo... Não, na verdade, isso é muito ruim, a gente precisa reescrever o roteiro. Então, era uma montanha russa de sentimentos. Né? Exatamente, era uma montanha russa de sentimentos. E ele achava que o amor, a admiração que as pessoas tinham que sentir era dessa forma. Aí veio a Fiona, a Marta. Aí, ela também trouxe isso pra ele. Ela trouxe, ó... Nossa, tu é incrível, mas tu é péssimo porque tu não me dá atenção, blá, blá, blá. São situações muito parecidas. Tanto que tem uma cena que ela persegue ele na rua. E quando ela consegue chegar nele, assim, quando ela consegue encostar nele, ela prensa ele contra a parede, enfim, e abusa ele de alguma forma. E ele não tem reação. E nesse momento tu não percebe por que ele não tem reação. Tu não sabe por que ele não tem reação. Depois tu descobre por quê. Porque são situações muito parecidas. E-mails, quanto foram? 41.071 e-mails. Caraca. 41.071. Também teve 350 horas de mensagens de voz. E isso aqui é importante porque a gente vai falar depois. 350 horas de mensagem de voz. 744 tweets. Tweet também. O Twitter é um lugar, o X, né? Agora é um lugar onde a gente vê muitas pessoas stalkers, né? Contando dos casos e da vida. Vou contar uma coisa. Quando eu era produtora em outra emissora de TV, eu encontrava muita fonte pelo Twitter. Sério? Que eu colocava as palavras que eu queria e via os tweets recentes das pessoas. Inclusive, pro stalker, pra quem é ativo no Twitter, tu entrar na conta de alguém, tu consegue stalkear muito a vida dela, né? É verdade. Tu sabe, não tô aqui apoiando, mas eu acho que, tipo, a galera às vezes tem que se ligar também. Fui no banheiro. Agora estou indo na minha sala que fica a 20 metros do meu banheiro. É complicado. Gente, aula debrigada, né? 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas e muitos presentes. Entre os recebidos, ele ganhou remédios pra dormir, um gorro de lã, uma cueca samba canção e um brinquedo de rena. Por que se chama bebê rena? Porque, na verdade, a Marta, né, a Fiona, ela tem problemas psicológicos também, né? Isso é muito falado sobre isso na série. Inclusive, o Richard, ele se sente... ele tem esse nível de empatia com ela, porque ele percebe o problema psicológico dela. Então, a rena é porque, quando ela era pequena, ela tinha uma rena que dava uma certa forma de segurança pra ela. E quando ela conheceu o Richard, ela achava assim a rena parecido. Então é por isso que é bebê rena. Sim, e eles se conheceram, inclusive, no bar onde ele trabalhava, né? E ela chega totalmente abalada por alguma situação que, inclusive, a gente não descobre o que era, né? Ou a gente chega a descobrir o que acontece antes do bar. Não, né? Não, ainda não. Pois é, a gente não sabe o que acontece antes do bar, mas ela chega totalmente abalada no bar e ali ele oferece um chá pra ela, por conta da casa. De graça. De graça, né? É, por conta da casa. Por conta da casa, Faz sentido. de graça. E aí, a partir disso, desenrola muito e daí ela também desenvolve esse sentimento que pra ela fazia muito sentido. Exatamente. O chá, essas coisas que a gente tá falando são verídicas, tá? Todas são verídicas. O chá realmente aconteceu. E também, quando ele levou a situação à polícia, né, ele não foi bem recebido. Ele foi repreendido justamente pelo tempo que ele demorou pra contar que ele tava sendo perseguido. A gente vê um cara nessa situação, né? Onde, tipo, sim, normalmente isso é bem interessante. A gente vê mulheres passando por isso e a gente vê e essa confusão na cabeça dele, até porque no vídeo real, porque no da série não mostra, mas no vídeo real ele diz que ele começa, inclusive, quando ele é abusado, a questionar a própria masculinidade dele. Né? E, tipo, e como... Ele se sentia mulher, né? Por isso, olha que loucura. Olha, tipo, ter passado por essa situação fez ele automaticamente se colocar no lugar de quem passa por isso, né? Porque quem passa por isso, tipo, é mulher, né? E, tipo, o fato dele ter passado por isso fez ele começar a questionar a própria masculinidade. Ele disse que ele se sentiu, ele sentiu a vida dele feminizada, né? Foi isso, né? Tipo, eu achei isso um ponto muito impactante, inclusive. E como também torna desconfortável assistir esse momento dele e ver ele sem reação nenhuma, né? Essa questão de sexualidade, assim, é muito falada na série. Depois que... Porque tem um episódio que conta que depois, né, do abuso que aconteceu com ele, ele começou o corpo dele não era mais dele.
na opinião dele, assim. Ele simplesmente ia pros lugares, ele ficava com todos os tipos de pessoas, ele se envolvia com todos os tipos de pessoas pra entender o que ele gostava. E até que ele conheceu a Terry, que é uma mulher trans, e ele se apaixonou completamente por ela, assim. Só que ele tava tão traumatizado com o fato do corpo dele não ser mais dele. Ele tinha tantos preconceitos internos que ele não conseguia nem aceitar ela da forma que ela era. Tanto que pra eles terem a primeira relação deles, demorou muito tempo. A Terry começou a ficar abalada por isso. Sim. A Terry teve que se posicionar. Então, a sexualidade, assim, é uma coisa muito falada dentro da série. Ele, enfim, acabou se descobrindo de uma forma muito traumatizante. E aí isso gerou outros traumas nele. Era inevitável, né? Até antes, tipo, da Terra, né? Terry. Ele Que é uma atriz maravilhosa, inclusive. Ele tava num relacionamento, né? Com uma outra menina. Sim. Né, e a partir disso ele também não consegue mais se relacionar com ela. E é um problema na relação também, né? Sim, é um problema, porque tipo, em alguns momentos ela procura ele, né? E ali a série também expõe como essa parte do sexo ela é importante na relação, né? Tipo, por exemplo, a Terry, ela tem muita paciência com ele no início, tipo, conversa muito, só que passa muito tempo e não que ela estivesse sendo uma pessoa ruim, ela não sabia o que tinha acontecido, né? Então pra ela meio que de forma inexplicável, porque a gente não tem essa intimidade, porque aí a vem gente essa não insegurança avança. da Terry, né? E aí desperta a insegurança dela Até de não se porque- achar interessante, daí também por fato dela ser uma mulher trans, tipo, tudo que envolve, ela começa a ficar mais insegura ainda e começa a dizer por quê? E ele não consegue dizer por motivos óbvios, e daí a relação vai indo pro espaço, né? Exatamente, até porque a Marta, ela consegue atingir, como ela é uma stalker, né? Ela consegue atingir nos pontos fracos de cada pessoa. Sim. Então ela sabia que atingindo a Terry, atingiria completamente o Richard. E tem um momento da série que ela ataca a Terry. E ela fala coisas pra Terry muito ofensivas, assim. Ela é xenofóbica, homofóbica, ela é péssima, ela faz comentários horríveis. E isso fica na cabeça da Terry. Tanto que quando eles não conseguem ter relações, ela pergunta pra ele se é pelos motivos que a Marta tinha falado. Então, tipo, ali a Terry é uma mulher muito bem resolvida, assim, muito bem resolvida. E quando ele entra na vida dela, eu percebo que ela deixa. Ela se questiona depois porque ela deixou se abalar tanto por isso, porque mexeu em inseguranças muito profundas dela. Por ser uma mulher muito bem resolvida, mexeu em inseguranças profundas. E aparece isso quando ele mora com ela e eles não conseguem conversar, ela não consegue mais conversar com ele. Pô, a gente falou da Terry, do quanto ele não tava conseguindo ter momentos de intimidade com a primeira namorada dele, com a Terry, que depois ele começa a se relacionar, muito por conta de tudo que ele tinha vivido. E ele pega todo esse combo, tudo que ele viu, ser stalkeado, as relações íntimas dele com a Terry, com a namorada, com os colegas de trabalho, e ele traz tudo isso pra série. E, tipo, ele acaba se expondo. Muito. E aí, tipo, ao mesmo tempo eu me coloco na posição dele, tipo assim, até então a história dele tinha viralizado, mas ela era até naquela região. Hoje, a gente aqui onde a gente tá no Brasil sabe o que nível passou mundial. por ele, é mundo agora. Ele foi muito corajoso, né? Tipo, Muito. Eu li um tweet de uma pessoa que diz assim, olha, eu terminei a série e eu não sei se eu peço desculpa ou se eu parabenizo ele, porque parece que eu entrei num lugar tão íntimo da vida dele que eu não sei muito bem qual é a minha reação agora. E eu senti exatamente isso. Eu não sei se eu peço desculpa, se eu falo, sinto muito, Richard, que você tenha passado por isso, porque realmente é muito desconfortável, assim, sabe? E também tem uma coisa bem importante que eu acho que a gente combina muito com Romance Proibido nesse assunto, que é o fato da gente... sobre relacionamentos, né? Se a tua autoestima tá muito embaixo, muito embaixo, tá muito embaixo. Se tá muito baixa, a gente tem uma tendência natural de se relacionar com pessoas que também têm problemas emocionais. E isso, imagina duas pessoas com problemas emocionais de segurança e autoestima se relacionando. As coisas virarem tóxicas são muito mais fáceis, sabe? E, tipo, a série traz um pouco disso também, porque o autoconhecimento, ele realmente é uma chave pra não acontecer esse tipo de relação tóxica, independentemente se for uma relação amorosa ou não. Então, ele não tinha mais, ele se perdeu dentro dele. Ele não sabia mais quem ele era. Por muitas camadas, porque no começo, quando ele chegou em Londres com a namorada, ele não conseguia fazer as coisas darem certo, ele não conseguia ser um cara da comédia, ele não conseguia fazer as coisas funcionarem. Ele foi se perdendo da personalidade dele. Quando ele começou com o uso excessivo de drogas, ele foi se perdendo da personalidade dele.
Entende? Então ele não tinha mais o autoconhecimento que ele deveria ter pra conseguir perceber as situações e não se colocar nelas. E aí ele se relaciona de certa forma porque ele é conivente com muitas coisas que a Marta faz. Por justamente ter essa empatia de perceber o problema psicológico dela, o problema emocional, e não conseguir dar um basta nisso pelos limites que ele não consegue impor em nenhuma relação. Porque ele também é um cara muito influenciável, né? Ou pelo menos ele era muito influenciável, né? Tipo, ele precisava muito da aprovação dos outros. Toda forma que ele vai se afundando é muito por conta de como ele é influenciável, de como tudo influencia ele, como tudo, ele não tem uma autenticidade na forma de agir. Eu quero sair com essa pessoa, não importa o que as pessoas vão dizer, eu amo ela, eu gosto dela, tô interessado nela e isso que importa, não. Mesmo assim, ele não conseguiu. E tudo isso afeta as relações dele. Por exemplo, a Terry era uma pessoa muito, muito legal pra estar com ele, pra ajudar ele nesse momento. E ele não conseguiu abraçar essa oportunidade. Né? Por quê? Porque justamente por conta de se preocupar muito com a opinião alheia, muito com a opinião dos outros. E daí fica até a reflexão. E eu acho que essa série, essa história, que é real, ela traz muitas reflexões pra nossa própria vida. Tipo, tudo bem tu ouvir a opinião dos outros, acho que tem que levar em consideração, mas tu tem que ter as tuas próprias decisões, tua própria vida, tua própria forma de levar as coisas. Teu próprio espaço. Porque se tu for sempre sendo levado pela opinião dos outros, pelo que os outros pensam, tu não faz nada da vida. Tu não vai fazer nada da tua vida. Porque sempre alguém vai estar te julgando, sempre alguém não vai estar concordando com o que tu vai fazer, sempre vai ter alguém que vai achar ruim uma atitude tua. E se tu pensar com a cabeça dessa outra pessoa, tu não vai ser tu mesmo. Tu não sendo tu mesmo, tu vai ser uma pessoa sem identidade. Se nem tu gosta de todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de ti, né? Então... Mas tem uma última coisa que eu queria falar aqui, é sobre a empatia com a Marta, tá? Que ele falou sobre isso na entrevista que ele deu pra Variety, de novo, a gente se baseou muito nela pra fazer, inclusive, o roteiro. E ele diz assim, ó, acho que até vale eu ler aqui, que ele tem um pouco de empatia exagerada, mas que não é nada, né, anormal, assim. Mas a perseguição, geralmente, na TV, é retratada como uma coisa malvada, como se fosse uma pessoa ruim perseguindo, enfim. E ele viu nela uma pessoa vulnerável. E tanto na série, no final da série, o que ele mais sentiu dela era pena. Sim. Isso foi pena. Ele fala muito sobre isso, assim. Ele viu em alguém, quando ele entregou o chá pra ela, quando ela tava chorando lá no começo, ele sentiu pena dela. E essa pena fez ele ir muito longe, assim, porque no final da série, ele acaba, depois do auge dele, ele volta, ele tem um retrocesso, porque ele começa a ouvir as mensagens de áudio que ela mandava pra ele, que foram 350 horas de mensagens de áudio. E ele categorizou elas pra tentar entender quem era a Marta. Então tinha, dentro da plataforma que ele usou ali, tinha mensagens tristes, mensagens de elogio, mensagens... Então, quando ele tava se sentindo mal, ele escutava mensagem de elogio da Marta. E aí, imagina isso, imagina essa história. Tanto que ela conta a história da Rena em uma das mensagens de áudio, que ele tá ouvindo, assim, sozinho, num bar e tal. Então, ele fez esse trabalho. Depois que ele teve esse auge, ele teve esse retrocesso, porque ele ficou tão dentro da história, ele queria tanto entender quem era a Marta, porque ele sentiu uma pena gigantesca dela. Gigantesca da pessoa, da vida dela, sabe? Sim. Me diz uma coisa, como é que é... Que a gente sabe, né? O stalkear, ele não é só nesse sentido tão profundo, né? As pessoas fazem isso no dia a dia. Tu stalkeia muito? Sim. Né? Eu vou longe. Mas tu stalkeia nada, tipo assim, tu olhou alguém, vou stalkear, e tu stalkeia mesmo, porque não sei se já te pegou stalkeando, às vezes alguém, cara, o que eu tô me perguntando dessa pessoa? Nossa, direto, eu faço isso direto. Eu sou uma pessoa muito curiosa, isso me dá... Te leva a um stalk. Me leva a uns lugares. Não, mas eu sou bem curiosa mesmo. E eu stalkeio muito, muito, muito. Mas não a ponto de, tipo, ficar mal por isso, nem nada. Acho que tem uma noção ali, né? Mas, tipo... quem é essa pessoa? Vou descobrir. E daí eu descubro quem é a pessoa. Já me stalkeou antes de me conhecer? Já, Vini. Já. Eu não gostava de, tipo, stalkeando. O Vini seria... Se eu só stalkeasse o Vini, assim, o Vini seria um cara que eu nunca ficaria, né? Tem esse ponto. Legal. Te queimou comigo, cara. Me queimei contigo? Te queimou comigo. Não, que tu era meio heterotop, né, amor? Nossa! Tu era. Quem tá assistindo agora, tu olha pra mim, tu pensa em alguém heterotop. Agora não, né? Não. Não, nunca fui heterotop. Nossa. Não, era um pouquinho. Um pouquinho só. Não, nunca. Não, quando na época de DJ ali. A única coisa que aí era tipo assim, o Vini. Não. Ai, preto, e ele tocando, e as guria.
Isso não é coisa de O que é heterotop? heterotop? Ai, preto, funkzinho, Rio de Ai, Janeiro. preto. Que E as tem gurias de- aqui, ó. Ai, preto. Não. Heterotop não. Não, eu adoro, eu faço isso Não, também nas festas, não. mas... né? Heterotop não. Ah, um pouquinho, só Não. um pouquinho. A única coisa que pode ser é hétero, mas top não. Mas tá aqui, ó. Claro, Sério? sim. Uma coisa Ok. curiosa que tu encontrou sobre mim me stalkeando. Eu não posso falar. Não pode? Não posso falar. Não pode mesmo. Não posso falar. Mas a gente pode cortar se tu quiser. Porque eu acho que não posso. Tu quer que eu te fale, tá. Mas se não puder, daí a Quer gente falar no corta. meu ouvido? Não, a gente corta. Tá. Dá pra falar, mas a gente corta. Tá. Se tu achar que daí quem vai Tá. estar sendo exposto é tu, Tá, não eu, beleza. entendeu? Mas dá pra falar nos nossos colegas, óbvio. Aham. Eu. Quando eu te conheci, tu namorava, né? Aí Ai, eu fui te meu stalkear. Aí não tinha muitas fotos recentes. Eu falei, e não tá bom, não. Essa é clássica. Ah, não tem muita foto assim, não tá Errado tu tão. não tava, né? Não tá tão bom o relacionamento, se vou pôr pro modelo. Deus, caixa. Caixa. Ô, Vinícius, eu vou até querer contar. Ah, Ah, tamo aqui, já. Tamo aqui, vai, Tu não você chega tira, pra então. cima olhar. Vamos lá. O Vinícius, quando descobriu que eu tava solteira, fez o quê? Feito. nas costas dela, ela tava do meu lado. Não, a Babi tava triste, né? Desabafando com uma colega e eu, daí saiu eu. Que houve? Que houve? Eu, terminou. E eu. Ai, meu Deus, que horror. Tá, então agora é um momento que a gente fala alguma dica de série, filme, aleatório, né? Que eu e o Vini a gente tem gostado muito de assistir. Não necessariamente juntos. E eu vou dar uma que o Vinícius precisa assistir. E tu também, que está vendo aqui. Fleabag. Assista Fleabag. Está no Prime Video. É uma história incrível. 2 temporadas, episódios curtinhos. E a Phoebe, que é a roteirista e também atua na série, maravilhosa, ela quebra a 4ª parede do cinema o tempo inteiro. Então, basicamente, a gente tá 4ª conversando parede. assim, olha... Ah, e foi assim que eu descobri... Não. O Vinícius é uma pessoa, ela basicamente faz isso o tempo inteiro. E ela conta a história da vida dela, assim, principalmente a relação que ela tinha com a melhor amiga dela, que acabou falecendo, e conta por que a amiga dela morreu. E na 2ª temporada, ela se apaixona por um padre. É isso. Eu vou indicar o álbum de um artista, tá? Que eu gosto muito. Qual? E eu não escutei o álbum dele, então eu quero pedir pra galera escutar o álbum que eu vou escutar também. Eu sei qual é. O álbum novo do Iago próprio. Vá, manda bem. Tá? Eu acho que, tipo assim, tem tudo a ver com os podcasts aqui, a trajetória do Iago próprio. andando de quebrada. Exato. E ele tem um álbum novo que eu não ouvi, então eu quero ouvir junto com vocês, porque tá tendo uma repercussão muito boa. Inclusive, já bateu casa de milhões de Olha aí, de streams. ele merece. Né? Então, vamos escutar Iago próprio. Vou até pegar aqui certinho. Ele é um artista paulista, né? Paulista. Paulista? Paulista. Bem novinho, bem recente na cena também. E ele escreve. Ele é rapper, né? E ele tem uma melodia muito gostosa, assim. Tu provavelmente escutou aquela música. Tava andando de quebrada sendo o centro da cidade. Quando você resolveu dar um salve pelo meu radinho. Olha só o nome do álbum. Iago próprio. O próprio. O próprio. Gostei que tu botou o álbum também. Filme / série / álbum. Exato. Barra E coisa vocês pra fazer. podem comentar aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão também pras pessoas. Ou se vocês, enfim, assistiram ou ouviram as nossas sugestões e gostaram. Eu gosto muito de saber as opiniões de vocês. Também gosto. Inclusive, tem uma galera que comentou ali, né? Ai, sim. Um beijo pra vocês. Foram muito Que queridos. comentem. Um beijo. Comenta, então, ó, compartilha, comenta, posta Curte. nas redes sociais, nos stories também, marca a gente. Marca a gente, Né, que a gente isso é vai muito repostar legal. por lá. E curte e segue o canal, claro, né? Atlântida Fora do Ar. Sininho. Porque daí tu é notificado sempre que sai o episódio. E é isso. É isso. Acho que acabou, né? Acho que tá entregue. Então, gente, um beijo. Até o próximo episódio. E se cuidem, né? E tentem não stalkear muito as pessoas. Seja uma coisa mais saudável. Mais saudável.